Bom, voltamos aqui para o nosso programa de hoje com o escritor Luiz Vilela. Luiz, eu falei no outro bloco, no final, que você é romancista, mas, na minha opinião, eu considero você um dos maiores contistas de todos os tempos no Brasil. Você sempre, nos anos 70, você arrasava. As pessoas, eu lembro que as pessoas se trocavam os livros para encontrar seus contos, era uma correria. E a editora brasileira, nos anos 70, tinha até uma publicação chamada Contos Jovens, que era um sucesso aquilo. E você continua produzindo contos? Quer dizer, você continua, né? Quer dizer, são duas atividades paralelas. Faz o romance e o conto, né? Eu continuo produzindo contos, sim. E eu sempre, na realidade, produzi os três, né? Romances, novelas e contos. Desde os meus começos. Porque quando eu publiquei meu primeiro livro, foi de contos, né? O Tremor de Terra, e ganhei aqui em Brasília o Prêmio Nacional de Ficção, o maior prêmio literário da época, né? Isso em 1967. Tremor de Terra. Tremor de Terra. Já lá se vão alguns anos. Eu, desde então, eu sempre escrevo os três. Na realidade, quando perguntam, afinal, você é mais romancista, contista, isso? Eu respondo, eu sou um ficcionista. Eu escrevo os três, escrevo romance, novela e contos, né? E não tenho realmente, digo com toda sinceridade, preferência por nenhum deles. E acho, né, que eu faço bem os três, pelo menos na minha própria opinião. O leitor pode perfeitamente discordar. Luiz, mas o Milton Atum, você conhece o Milton Atum? Claro. O Milton ele fez uma vez uma palestra, não sei aonde, ele esquematicamente colocou o seguinte: romance é uma árvore frondosa, a novela é um arbusto, e o conto é uma palmeira, um coqueiro, não sei se é coqueiro ou palmeira, coisa mais seca, mais justa, mais, né? Você concorda um pouco, de maneira geral, com essa classificação? O conto é essencialmente sintético, né? Se não for sintético, não será um conto. Tem que resolver tudo. Naquele momento, eu tenho contos de uma página. A sua experiência de jornalista ajuda no conto? Ajudou? Não ajudou muito, não. Curiosamente, eu fui convidado para trabalhar no jornal. Na época eu já tinha publicado esse meu primeiro livro, que me referi há pouco, O Tremor de Terra, né? Eu fui convidado porque disseram na época que meu estilo era muito jornalístico. Então a coisa foi o inverso, né? Porque sempre procurei esse estilo seco, né? Essa coisa que eu acho que tem muito a ver com próprios mineiros, né? Que o mineiro é esse de falar pouco e tudo, né? E eu até atribuo também falando um pouquinho agora da minha maneira de escrever, eu atribuo também até assim a própria família, né? Meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai, sempre foram de falar muito pouco. Né? De Tuiutaba, então? São de Tuiutaba, né? Minha mãe está viva, lúcida, com 100 anos, vai fazer 101 agora em outubro, né? Então eu faço muito essa ligação, e os autores, né, de que eu mais gosto, que me influenciaram muito, são exatamente esses autores dessa literatura, né, enxuta, né, para citar apenas um deles, do Brasil, Graciliano Ramos, né, que teve enorme influência nos meus começos como escritor. Né. Então é isso. Agora o romance, é claro, é outra natureza, né? O romance ele se estende, não tem como você, até pelo próprio, com relação ao trabalho, o conto você pode escrever uma meia hora. O romance é sempre resultado de um projeto, parece. Sim, enquanto que um conto pode ser uma coisa... surge, né? De repente você pega aquilo, escreve e tal. Agora um romance você tem que realmente programar um pouco. Uma vez eu li um conto, eu não me lembro quando e em que livro. A cena era uma moça chegando num ônibus numa rodoviária. Eu não me lembro exatamente, mas eu achei a descrição, a situação, a ambientação, o diálogo dela, achei aquilo fantástico. E eu queria saber de você o seguinte: como é que você... Porque eu vou perguntar para você, porque muita gente tenta fazer contos, tenta escrever e não consegue. Se você fosse dizer assim, dar alguma dica, pensando na tua experiência, como é que você sempre escreve? Quer dizer, como é que é o teu processo ali? Vamos ver se dá pra gente, claro, isso é uma coisa, varia de pessoa a pessoa, isso não é uma experiência transferível facilmente, mas como é que você... Eu não tenho conselho. Na realidade, ao contrário do que parece, né, o conto é muito difícil, né, não sou o primeiro a dizer isso, né? Sim. Mas pelo fato dele
ser de um tamanho pequeno, ele dá a ilusão de que é fácil. Qualquer um pode escrever conto. Sim, pode escrever. Agora, um bom conto é muito difícil de você escrever, né? Então, é uma coisa que, para citar meu próprio exemplo, isso eu falei ainda ontem no meu papo lá no Café Literário da Feira, eu tenho conto que levou 10 anos para ficar pronto. E esse conto, aí me perguntaram, mas qual conto é esse? E eu disse, na hora lá, e esse conto é conto de uma página, apenas. Ele está aqui no meu primeiro livro, Tremor de Terra, se chama Ninguém. Então, é muito difícil, porque exige demais, não tem como. A pessoa só vai aprender escrevendo e lendo, né? Acho que esse, aliás, é uma coisa que sempre nos pergunta a nós escritores, né? Que a pessoa que tem vocação para escrever, o que deve fazer. Eu acho que o que eu digo é o que todos os meus colegas dizem também, que é ler muito e escrever muito. No caso específico do conto, ler os grandes contistas, né? O que eu próprio fiz quando eu comecei a escrever. Luiz, você lá mora em Tuiutaba e o pessoal te procura, assim, vão os colegiais na tua casa, te toca a campainha e fala, oi, Luiz Lala, a gente queria fazer um trabalho de escola. Isso é um pouco problemático, né? Você tem que criar uma certa defesa, porque senão... Você é uma pessoa procurada. Te engole, né? Você tem que... Você dá palestra? Não, lá não. Não, eu procuro realmente, lá eu vivo um pouco recluso, apesar de ser minha cidade e tudo, né? Porque se você não fizer isso, não tem como você trabalhar. Então eu dou palestra muito mais fora do que lá na minha própria cidade. Né? Para terminar esse bloco aqui, só essa questão do escrever, fazer coisa, eu me lembro que uma vez, o Luiz, acho que faz mais de 10 anos, que eu te entrevistei uma vez, e eu guardei essa questão, nunca me esqueci, você disse assim, como é que você considera o seu texto está pronto? Você me disse, eu leio de pé, sentado e andando. Nunca esqueci disso. E parece que isso virou uma marca sua, né? A gente pergunta. Virou. Tanto é que ontem alguém lembrou disso lá também no debate, né? E você faz isso, continua fazendo isso? Faço isso. Parece uma brincadeira, né? O charminho de escritor, mas na realidade não é. Eu faço porque eu descobri, ao longo da minha experiência, que você vê o texto de maneira diferente se você está sentado, de pé ou deitado, realmente vê. Isso certamente tem uma explicação até biológica, né? Imagina aí o afluxo de sangue, né? No momento que você está deitado é maior, o seu corpo se relaxa. Tem alguma coisa, quer dizer, não é sem base, não. Mas eu gostaria de acrescentar que uma coisa, eu não lembro se eu te falei isso também nessa ocasião, mas que eu faço e é fundamental para a minha literatura, que é a leitura em voz alta. Então, todo texto meu passa por esse teste. Você lê em voz alta? Leio para mim mesmo, claro, não é para os outros, não. Leio para mim mesmo. Então, tem que fluir com a tal harmonia, né, que nada lhe pegue. E se ele não está fluindo bem, é porque tem algo errado. E aí eu vou tentar descobrir o que não está funcionando e melhorar. Vamos para o intervalinho, então? Eu estou conversando hoje aqui com o escritor Luiz Vilela, ficcionista, como ele se apresenta, porque para acabar com essa diferenciação entre contista, romancista, então o ficcionista Luiz Vilela. A gente volta já.